Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio-dia e 9, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é segunda-feira, dia 18 do mês de julho do ano de 2016, agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, nosso muito obrigado, viu? Para nós é sempre um prazer podermos abrirmos os nossos trabalhos da semana e sabermos que você nos dá aí o carinho da sua audiência, seja nos 560 kHz, seja através das mídias rápidas, né, os aplicativos aí, nos acompanhando do Brasil, mundo afora, através da internet. Nosso muito obrigado. É muito bom contarmos com o carinho da sua audiência. E hoje é segunda-feira, como eu já previamente anunciava na semana passada, falava hoje pela manhã dentro do programa Show da Manhã, nós estamos tendo a oportunidade de recebermos aqui ela que é médica endocrinologista e faz também metabologia e nutrologia. E ela vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre diabetes e perda de peso. É algo que eu sei que muita gente é uma briga ferrenha, né? Vê uma balança aqui, outra colar, segura um alimento aqui, segura outro colar. E nós vamos ter a oportunidade de tratar um pouquinho sobre essas situações, sobre essas nuances. E eu recebo com muito prazer a médica Karina Alvarenga. Doutora Karina, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora. A senhora que já é quase que da casa também, né? A volta e meia está conosco aqui para o nosso prazer. E eu tenho certeza que é um prazer ainda mais dos nossos ouvintes de saber um pouco mais sobre algumas situações envolvendo aí obesidade e diabetes. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos, boa tarde a todos. E eu estou sempre às ordens, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente me sinto em casa. Tá certo. A doutora, vamos falar um pouquinho de suplemento, porque todo mundo escuta falar de suplemento, uns escuta falar uma coisa diferente, uns escuta e entende que é uma coisa bacana, mas de verdade, o que é suplemento? E é perigoso usar suplemento? O que a senhora fala para os nossos ouvintes com relação a essa situação? É importante a gente falar desse assunto, porque hoje as mídias sociais, elas estão trazendo um marketing muito grande na suplementação, e não é a suplementação de pacientes atletas, é a suplementação de gordinhos que querem malhar, é a suplementação muitas vezes mal indicada. Então é importante que a gente saiba o que é o suplemento. O suplemento, ele é uma arma do nutricionista, do nutrólogo, do médico metabologista, que auxilia na alimentação. Ele jamais pode substituir a comida. Muitos profissionais de saúde tiram a comida e passam suplemento. Isso é um erro. Vamos supor que por uma comorbidade, olha, doutor, eu sou um paciente idoso, eu estou cheio de doença, diabético, hipertenso, eu tive um câncer, mas já me recuperei, e eu estou comendo 1.000 calorias por dia porque eu não tenho fome. Só que vamos supor que esse paciente precisa de 3.000 calorias dia e ele não consegue ingerir isso na comida por algum motivo. Normalmente as anorexias causadas pela doença, pelo uso crônico de medicamento. Esse paciente precisa de suplemento. Outro paciente que precisa de suplemento, eu sou um atleta e eu faço triatlon. Então eu preciso ingerir 8.000 calorias dia. Só que na comida eu só consigo ingerir 3.000, 2.000. Esse paciente precisa de suplemento. Agora, doutora, eu sou um paciente gordinho, quero perder peso e acabei de entrar na academia. Eu preciso de suplemento? Provavelmente não. É claro que cada caso é um caso e nós avaliamos individualmente, mas provavelmente você não precisa de suplemento. Tirar a sua janta, tirar o seu almoço ou o seu café e passar um suplemento é um erro. Então, suplemento é um complemento, não é troca. E se é perigoso, ele pode ser sim perigoso. Primeiro, porque a legislação em cima dos suplementos ela é muito ampla. Não se exige uma fiscalização das indústrias de suplemento. Não tem um órgão responsável que vai lá e mede o que tem dentro desse suplemento.
E mesmo as leis que nós temos, elas são leis muito abrangentes. Por exemplo, o whey pode ter de 20% a 80% de carboidrato. Esse é um dos mais famosos no momento agora, É um dos mais famosos. Então, assim, a legislação ela é muito ampla e não há uma fiscalização adequada. Então, alguns suplementos podem ser contaminados com substâncias perigosas, com adrenérgicos. E aí um paciente que tem um problema cardíaco e não sabe, pode ter um problema maior. Com substâncias como sibutramina, fenproporex. Então, realmente, assim, é perigoso o uso indiscriminado, o uso sem uma receita médica, sem uma avaliação médica. E os profissionais de saúde precisam ter essa consciência, porque existe uma classe de profissionais de saúde que estão tentando difundir o uso indiscriminado de suplementação. E não é assim, existem critérios. Certo, doutora. E aí o nosso ouvinte ele pode estar se perguntando, mas, poxa, como é que eu vou saber se eu posso ou não usar um suplemento? Um determinado suplemento, né? Bom, a gente usa 3 critérios. Critério de segurança, legalidade e eficácia. Então, vamos dar um exemplo. O whey protein, ele é legal? Ele é legal, ele é legalizado, ele tem registro. Ele é seguro? Sim. A maioria dos trabalhos relata que o whey protein, na dose preconizada, ele é seguro. O excesso vai produzir esteatose hepática, que é gordura no fígado, e pode produzir também pedra nos rins. Então, na dose recomendada, tem segurança. E ele é eficaz? Isso pode levar uma pessoa a fazer hemodiálise? Pode. Se for em excesso, sim. O abuso, sim. E ele tem eficácia? Tem. Então, o whey protein é um suplemento que tem segurança, eficácia e legalidade. Vamos imaginar outro suplemento, L-carnitina. A L-carnitina ela é preconizada o uso para perda de gordura. Ela é legal? Sim, ela tem registro. Tá? A lei permite comercialização de L-carnitina. Ela é segura? Na dose preconizada, ela tem uma determinada segurança. Ela é eficaz? Não. L-carnitina, os trabalhos já mostraram que não perde gordura com o uso de L-carnitina. Então, se ela não é eficaz, por que eu vou prescrever L-carnitina para um paciente? Né? E o terceiro exemplo que a gente poderia usar são os pré-treinos, como, por exemplo, o Jack 3D, esses dessa classe, né? Eles têm uma substância neles que é o DMAA, dimetilamina, que é uma substância adrenérgica perigosa, então ele não tem segurança. E eles têm também substâncias pró-cancerígenas, então eu não devo usar pré-treinos. Eles são legais? Não. Aqui no Brasil parece que não há registro de Jack 3D, dessas substâncias mais usadas para pré-treinos, esses blends. E não é seguro. Então, é eficaz? Não sei, porque se não é seguro, as pessoas não usam e não fazem trabalho científico mostrando eficácia. Né? Doutora, uma vez usando um suplemento, uma determinada suplementação, é eterno? Tipo, se porventura ela ganhou uma massazinha fazendo uso daquela, pode-se dizer, medicação, parou de usar, ele perde aquilo que ele ganhou? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, existe um canal genético. Você nasce com uma genética para ser magro, ser gordo, ser musculoso, ser magrelo. Existe uma genética que você herdou dos seus pais. E na infância, você foi ou não estimulado por essa genética. Então, ou você foi uma criança sedentária, ou você foi uma criança ativa. Ou você brincou de bola, você mexeu os seus músculos, trabalhou a sua coordenação motora, ou não. Então, você tem um canal genético que foi modificado na infância. E esse canal genético você vai levar para o resto da sua vida. Então, não adianta uma pessoa magricela querer virar um Schwarzenegger. O uso contínuo de suplemento, o uso crônico, ele pode levar ao desenvolvimento de resistência insulínica e diabetes. Então, os pacientes eles realmente devem ser acompanhados por um médico para fazer a coisa certa. O problema é que suplemento é igual droga. A gente sabe que não deve usar, mas a gente usa por conta própria, na quantidade que o vizinho usou, que também não foi o médico que passou. Entendeu? A gente sabe o que é errado, o que é certo, mas os pacientes eles insistem em usar o que é errado com promessas milagrosas que não vêm.
Não é porque eu vou usar o whey ou porque eu vou usar, por exemplo, a creatina, que tem uma eficácia legal, mas eu não vou virar maromba. A creatina ela dá um ganho de massa de mais ou menos 1,5 a 2 quilos em 3 meses de uso. Então não é uma porcentagem grande. Agora, o trabalho a longo prazo, esse sim. Né? Então, por exemplo, eu comecei a malhar hoje, eu vou esperar resultados bons, resultados visíveis em 5 a 10 anos. De trabalho contínuo, dieta saudável, abandonar o álcool, exercício físico todos os dias, suplementação com um acompanhamento médico. Isso é estatístico, doutora? Não, é só um exemplo, né? Na verdade, não se tem uma estatística assim, de quanto tempo leva, porque isso é muito individualizado devido ao canal genético. Mas eu tenho que esperar resultados a longo prazo, eu não posso esperar resultados imediatos. E a pessoa que malha só para o verão, ela quer resultado agora. E esse resultado que é imediato, ele é perigoso, porque elas vão usar coisas perigosas. Certo, doutora, falando de suplementação, como que é feita? Então, na verdade, o paciente procura o médico, né? Eu faço a bioimpedância do paciente, que é aquele exame que mede gordura e massa magra e estima a taxa metabólica basal. Em cima dessa taxa metabólica basal, eu sei mais ou menos o que o meu paciente gasta de energia por dia. Em cima disso, eu coloco um plano alimentar. Se ele não consegue consumir tudo que está no plano alimentar, a gente suplementa. E aí a gente faz uma suplementação individualizada. Existe um programinha de computador onde eu jogo tudo o que o paciente consome e eu vejo todas as necessidades dele. Qual vitamina está faltando, se está faltando carboidrato ou passando, se está faltando proteína ou passando. Então existe toda uma técnica de consultório para a gente trabalhar em cima disso. A consulta do paciente que quer ganhar massa, ela demora mais ou menos 1 hora. Certo. Doutor, uma pessoa que é sedentária, ou seja, aquela que é conformada, né, fica tranquila com tudo e todos, ela de repente quer começar a fazer uma academia, ela precisa imediatamente de suplemento, tipo esse que a senhora está usando o nome aí, o Whey Protein, por exemplo. Esse suplemento, ele vai aumentar a sua performance ou ajudar a perder peso de forma mais rápida? Isso está na moda, viu, Zé Antônio? O paciente chega no consultório e fala assim, eu quero perder peso, mas eu já estou tomando whey. Os trabalhos mostraram que o whey não emagrece, tá? Não tem melhora de performance no obeso para perda de peso. E existe um risco muito maior nesse cenário aí. O whey protein ele é metabolizado por uma via metabólica que é a base de uma enzima chamada mTOR. E essa mesma via metabólica, quando estimulada no obeso ou no paciente que tem uma genética para ser diabético, ela pode produzir resistência insulínica e diabetes. Então, suplementar o gordinho só porque ele quer, porque ele espera um milagre, é muito comum isso. Os obesos e os pacientes que não têm uma rotina legal de saúde, eles querem uma pílula mágica, um remédio mágico e não querem mudar a sua rotina. Suplementar esses pacientes pode causar diabetes. Eles viram, alguns trabalhos mostraram que existe uma relação. Pacientes que têm níveis mais altos de BCAA no sangue têm um risco de 60% a mais de desenvolver diabetes em 5 anos. Então, por que eu vou dar BCAA para o meu paciente obeso? Por que eu vou dar whey protein para o meu paciente obeso? Eu não quero causar um diabetes e eu posso vir a causar um diabetes. Obesos, sedentários, não precisam de suplementação. E um trabalho recente também mostrou que não tem eficácia. O paciente, quando ele entra na academia, ele precisa passar por um período de adaptação para depois ser suplementado e ter realmente um resultado bom. Não é uma coisa rápida. Não é uma coisa rápida. Certo. Doutora, alguns problemas sérios podem surgir em praticantes de atividade física de forma esportiva e competitiva, como síndrome da mulher atleta. O que é isso, doutora? Porque muita gente escutou falar sobre isso daí e como tratar essa situação, se é que tem condições. É importante a gente falar disso, porque nós estamos em ano de Olimpíadas, né? Isso é verdade. E essas Olimpíadas têm estimulado muitas pessoas a buscar o atletismo, o que é muito legal. Na mulher, o baixo índice de gordura corporal, porque os atletas eles têm quase nada de gordura no corpo, né? 5%, 3%, é muito baixo.
E essa quantidade de gordura inferior a um mínimo desejável, ela vai desregular os hormônios da mulher. Ela vai inibir a produção de gonadotrofinas. E a mulher pode ter uma série de alterações. Irregularidade menstrual, infertilidade. A gente sabe, por exemplo, o caso da Hortência, que parou de jogar para poder engravidar por causa dessa síndrome. E mais do que isso, a mulher atleta ela pode desenvolver osteoporose precoce com fraturas patológicas. Então, quando a gente olha um atleta, a gente tem que pensar se a quantidade de cálcio ingerida está certa, se os hormônios estão adequados. E nós temos que fazer um controle. Você passa o cálcio, tem muita gente tomando cálcio por conta própria. O excesso de cálcio pode danificar os rins, desde litíase, que é pedra, até mesmo nefrocalcinose, que é como se fosse uma calcificação do parênquima do rim, e evoluindo com insuficiência renal. Então, quando você dá cálcio para o paciente, você tem que periodicamente verificar se esse cálcio não está em excesso, através de exames de urina de 24 horas. E com o atleta do mesmo jeito. O atleta ainda, a gente precisa ficar de olho nas vitaminas, normalmente há deficiências de vitaminas, e na vacinação. O atleta tem que vacinar com um espectro muito maior do que a população comum, né, para meningite, pneumonias, gripes. Então é uma vacinação num campo muito maior. E a síndrome da mulher atleta é isso. Ela diminui as gonadotrofinas, que são hormônios femininos, e pode provocar uma série de alterações. A que mais incomoda é a infertilidade, mas a mais perigosa é a osteoporose precoce. Doutora, atleta, quando a gente fala em atleta, a gente já tem lá em mente de que é uma pessoa hiper, mega saudável, né? Não tem problema algum. Mas, por exemplo, anemia, que é algo que está todo mundo sujeito a essa situação, né? No atleta, como é que isso pode ocorrer? Então, a anemia no atleta, ela tem várias causas. As mais comuns é pelo seguinte: quem faz esporte sabe o quanto o esporte gera anorexia. O que é isso? Perda do apetite, né? Se você começa uma academia, no início você tem muita fome, porque você estava sedentário e não acostumou com aquilo. Mas a longo prazo, se é a sua rotina, você sai da academia e não quer comer. Você tem uma anorexia, você tem uma perda de apetite. E o atleta também. Então, muitas vezes, ele não ingere a quantidade necessária de vitaminas para manter um nível de hemoglobina, um nível de vitamina B12, de ferro adequado. Então, esse é um dos mecanismos. Um mecanismo muito discutido é o trauma plantar. Com o alto impacto dos atletas, face alguns traumas na planta do pé. E ali a gente tem um extravasamento de sangue para o interstício, o que também causa anemia. Outro problema são as desregulações hormonais. Então, o atleta ele tem sempre que estar dosando todo o seu perfil do ferro, de vitamina B12, de zinco, de cobre, para a gente saber se há necessidade ou não de polivitamínicos. Não basta usar o polivitamínico por conta própria, porque isso também pode intoxicar o atleta. O excesso de vitaminas é tão prejudicial quanto a falta. Então, a gente tem que ter realmente um acompanhamento médico, ou com o médico do esporte, ou com o nutrólogo, ou com o endocrinologista. Doutora, a gente acha que não, mas o tempo ele passa. 12h27 agora. E, por exemplo, o que muita gente deve estar se perguntando a medicina está sempre evoluindo e tal, coisa nesse sentido. O que há de novo para que as pessoas possam perder peso, até sem sair, de certa forma, do seu conforto diário? Então, para perder peso, nós realmente temos uma medicação nova, ela é injetável, é a base de liraglutida e que tem mostrado uma perda de peso por volta de 6 a 8 quilos no mês. Não pode ser usada por conta própria, porque se tiver um câncer de tireoide, isso pode espalhar, e também pelo risco de fazer uma pancreatite, uma intoxicação hepática. Precisa de acompanhamento médico. Não é algo que a gente chega na farmácia e fala, eu quero. Não. E também não é algo milagroso. Se você não fizer dieta e não fizer exercício, também não terá resultado. Não basta sentar e esperar o medicamento. Não. Esse mês, inclusive, nós estamos com uma promoção, uma campanha no consultório, que todo paciente diabético que consultar nas férias, agora em julho, ganha o exame de bioimpedância, que é aquele exame que mede massa magra, massa gorda e taxa metabólica basal.
Tá certo, então só nesse mês de julho. Só no mês de julho. Para saber mais, basta ligar no 3839-5615. Bom, muita gente está se perguntando, mas onde é que a doutora Karina atende? Ela atende no Hospital e Maternidade Med Center. O número é 3839-5615. Vai falar com quem lá, doutora? Com a Iohane, a minha secretária. Tá certo, a doutora Karina está com secretária nova, né? Nova sim, desde a última vez que ela sim, aqui veio, sim. né? Quem estava acostumada com o nome, né? Então a Iohane é a nova secretária da doutora Karina. 3839-5615. O horário é durante a semana? É horário comercial normal. Só no mês de julho? Só no mês de julho. Tá certo. Mas tipo, por exemplo, vamos supor que a pessoa não consegue uma agenda com a senhora, que eu sei que não é fácil, nesse mês de julho. Mas se ela marcar no mês de julho, ela garante o exame dela. É o que eu ia perguntar. Então basta ela marcar para tipo o mês que vem, mas ela tem que ligar esse mês. Isso, é mais para manter aquela campanha de diabetes, de autoconscientização, é mais para a gente poder estar ligado aí, que é uma doença muito complicada e a gente precisa de cuidados. Se é uma pessoa que tipo nunca consultou, também pode? Sim, são para pacientes novos. Bacana, então a pessoa pode ficar à vontade. Doutor, eu quero até já fazer uma combina com a senhora, para a senhora voltar mais vezes, que eu tinha aqui uma gama de perguntas ainda, dentro dessa questão de suplementos e tal, de suplementação, para estar fazendo para a senhora aqui, mas o tempo não nos permite. Quero muito agradecer a senhora e já deixou espaço que a senhora volte mais vezes. Muito obrigada, vamos fazer um segundo momento sim, acho que tem muita coisa para a gente falar a respeito do tema. Obrigada. Bacana, tá então a doutora Karina Alvarenga, ela que é médica em endocrinologia, metabologia e nutrologia. 12:29, não dá mais tempo, agradecendo o carinho da sua audiência, dizer que amanhã, 12:07, nós estaremos de volta com mais uma edição do Rádio Comunidade. A todos, um abraço, boa tarde, vem aí o Jornal da Itatiaia.